Isaías capítulo 53. Diz a Bíblia: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Glória a Deus. Dentro do texto que tivemos a oportunidade de ler nessa noite, eu gostaria de chamar a atenção para uma afirmação, uma declaração, uma informação que se encontra no versículo 3 do livro do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, texto que lemos em sua íntegra agora há pouco. A parte da qual gostaríamos de destacar a informação, a declaração é esta: homem de dores, homem de dores. Estava pensando ali que é um ano muito especial para todos nós. São 50 anos de realização de obra missionária e, de forma mais específica, de missão e, de forma mais específica, da evangelização dos povos, de pessoas fora do nosso país, para além das fronteiras do Brasil. E há uma verdade, uma realidade que envolve a obra missionária, que envolve a missão.
E essa realidade, dentre outras, é que a missão, toda missão, quer seja a missão fora do Brasil, quer seja a missão que realizamos no Brasil, porque missão é missão em Jerusalém, é missão na Judéia, é missão em Samaria e é missão até os confins da terra. Então, independente de onde a missão ela é realizada, ou qual a nossa parte no processo missionário, porque dentro da missão, cada um de nós recebe da parte de Deus uma responsabilidade. Dentro da missão, Deus nos confia parte da responsabilidade para que o trabalho missionário ele alcance os seus objetivos. Então, todos nós que estamos envolvidos com a missão, temos dentro dessa missão uma parte, uma responsabilidade, temos algo a cumprir que Deus nos confiou. Aqueles que estão no campo missionário, como pela graça de Deus, nesse nível para fora do Brasil, um dia eu já estive, estão cumprindo a sua parte na missão, mas os que aqui ficam também têm parte nessa missão, conforme sempre falamos, intercedendo, contribuindo, promovendo. Mas a verdade que gostaríamos de destacar nessa noite, a partir do capítulo 53, neste culto de Santa Ceia, é que toda a missão e qualquer atividade dentro da missão implica em dores. Implica em dores. Todos que estão envolvidos com a obra missionária, junto com a confiança que o Pai nos outorga de sermos cooperadores com Ele na missão, missão envolve sofrimento e envolve dores. Uma outra realidade além desta é que parece-me que há uma relação de proporcionalidade entre a parte que nos cabe na missão e as dores que a missão nos faz sofrer. Ou seja, uma maior dimensão da missão, uma maior extensão e amplitude da missão que Deus nos confia, implica numa maior diversidade e numa maior intensidade de dores na vida daqueles que recebem essas responsabilidades da parte de Deus. A proporção é quanto maior a dimensão, a extensão e amplitude da missão que Deus nos confia, mais diversas e intensas serão as dores que sofreremos. Precisamos lembrar ou entender e compreender aqui nessa noite que mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não imagine, mesmo que a gente não pense, todas as vezes que você olhar para alguém a quem Deus confiou algo grande e extenso em termos gerais de responsabilidade, saiba que ali está uma vida onde o sofrimento se multiplica e é cada vez mais intenso. Saibam disso. Saibam disso. Essa amplitude, essa maior responsabilidade naquilo que Deus nos confia, na parte que nos cabe a missão, envolve e traz consigo uma diversidade e uma intensidade maior de dores. Não há missão sem dores. Não há missão sem dores. Não há a mínima possibilidade de cumprir a missão que o Pai nos confiou sem sofrermos por causa da missão, sem sofrermos na missão. Essas dores envolvem dores físicas, literalmente falando, e envolve dores na alma. Quanto maior a amplitude da missão, maior a diversidade dessas dores e a intensidade dessas dores.
Essas dores, por vezes, nos levam a sermos tentados a diminuir o ritmo da nossa participação na missão ou de até parar. Alguns, quando estão sofrendo níveis insuportáveis de dores causadas pela obra, por aquilo que faz para o Senhor, são tentados muitas vezes a dizer: Senhor, olha, não dá para mim, a carga é maior do que eu posso suportar, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. E a gente começa a falar um monte de coisas para Deus, envolvidos nesses processos de dores no exercício da atividade missionária, até que quando nós tomamos consciência da necessidade de ir avante naquilo que o Senhor nos confiou, o que nos resta é apelar para a graça dEle, pedir a Ele graça, misericórdia, força, para nos sustentar na realização da missão. Eu não quero desanimar vocês, principalmente os mais jovens. Se Deus já sinalizou para você uma grande obra na sua vida, saiba que há grandes dores envolvidas e que virão. Não há como escapar delas. Elas fazem parte desse processo e desse projeto de Deus para a vida da gente. Há algo aqui com o qual penso que todos nós concordamos, aqueles que nos assistem e aqueles que estão presentes, é que a maior de todas as missões confiadas a alguém foi confiada pelo Pai ao seu Filho, a Jesus. A missão de nos salvar dos nossos pecados, a missão de morrer no lugar da gente e de levar e de carregar sobre si, conforme o texto que nós lemos, as nossas iniquidades. A maior de todas as missões, missão da qual nenhum homem nascido em condições normais, descendentes de Adão, poderia cumprir. O Filho de Deus precisou se tornar homem para cumprir a missão que só Ele poderia cumprir. A maior de todas as missões implica também na maior diversidade e intensidade de todas as dores que alguém pode sofrer. A Jesus foi confiada as maiores ou a maior de todas as missões. Ninguém sofreu como e o quanto ele sofreu, cumprindo a missão que o Pai lhe confiou. Nós não temos a mínima capacidade de chegar perto de imaginar o que os sofrimentos envolvidos no cumprimento da missão de Jesus, o que isso de fato pode ser concebido em termos de entender o que e como ele sofreu, porque ele foi inigualável em todos os aspectos. Quando nós lemos Isaías 53, essa realidade da dor presente na missão e presente de uma forma incomparável na vida de Jesus, está essa diversidade e intensidade de dores está bem presente aqui no texto. Por isso, homem de dores. Dores diversas, dores plurais. Homem de dores. E quando nós examinamos Isaías 53, é possível perceber em Jesus, primeiro, essa diversidade de dores na sua alma, no seu ser interior. Aqui poderíamos ampliar se estendêssemos uma análise dessa diversidade de dores para os evangelhos, mas gostaríamos de nos deter apenas e por mais, pelo menos 5 minutos, em discernirmos e em percebermos aqui no texto alguma dessas dores que ninguém suportou na forma que sobre ele essas dores estavam e como ele sofreu. Em primeiro lugar, nós percebemos em Isaías 53, em Jesus, homem de dores, que ele sofreu a dor do desprezo. A dor do desprezo. Desprezo dói. Só quem sabe é quem já foi desprezado. Desprezo dói. Dói na alma. E nós vamos encontrar
No versículo de número 2 e 3, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado. E o texto da Nova Almeida atualizada diz: e o mais rejeitado entre os homens de dores. Quanto maior o nível da rejeição, maior a dor na alma. Ele foi rejeitado. Rejeitado por familiares, rejeitado por autoridades judaicas, rejeitado no fim pelo povo. Você vem para fazer o bem e aqueles por quem você faz o bem te rejeitam. Porque não conseguem perceber e enxergar em você aquele a quem Deus te confiou uma grande missão, mas quem você? O filho de José? Da Galileia, de Nazaré, pode vir coisa boa? O Messias? O Salvador do mundo? Tu és o rei dos judeus? Você? Desprezo. Sendo ele quem era, ouviu essas coisas e suportou essas coisas. Mas suportou doendo na alma. Um segundo nível e diversidade nessas dores que Jesus sofreu, nós encontramos ainda em Isaías 53 a dor da opressão. A dor da opressão aparece no verso 4, lá no final. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós vamos ler ainda no verso 7, ele foi oprimido. E nós vamos ver ainda no verso 8, pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. Ele se sentiu pressionado de forma intensa, num nível inimaginável. Em termos da opressão que vinha da parte das autoridades, da parte do diabo, pressionando para que desistisse da obra e da missão que o Pai lhe confiou. Ele sofreu a dor do desprezo, ele sofreu a dor da opressão, mas ele não desistiu, ele não parou, ele caminhou em direção ao cumprimento da missão que o Pai lhe confiou. Não foi fácil, gemeu no Getsêmani, agonizou no Getsêmani. O terceiro nível de dor ou de dores que fica claro no texto é a dor física. Tem também a dor da humilhação, no próprio verso 7, humilhado de todas as formas e maneiras. E a dor física? A dor física vai aparecer no verso 5, por exemplo. Ele foi traspassado. A continuidade do texto diz e esmagado. A versão que tem em mãos fala esmagado. Nós vamos ler ainda no versículo de número 10. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo. Em algumas versões tem aí moê-lo. Tem 3 possíveis traduções literais para isso. Ele foi moído, ele foi esmagado, ou ele foi destroçado. Literalmente, fisicamente, pelos açoites, pela coroa de espinho, pelos cravos, pelo tempo que sofreu pendurado na cruz. Então eram dores diversas e intensas, inigualáveis e inimagináveis na alma e no corpo. A palavra é muito forte. Esmagado, moído, destroçado em todos os aspectos da vida e do ser. Mas ele não desistiu. Ele não reclamou.
Ele suportou o insuportável. Para cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Morrer por nós e levar sobre si os nossos pecados. Não há missão sem dor. E a maior de todas as dores, em toda a sua diversidade, sofreu aquele que recebeu a maior de todas as missões. A missão de nos salvar. Nessa noite, quando nos sentamos e aqui nos reunimos em memória. Em memória. Em memória. Em memória. Em memória. O sentimento que norteia e que invade a nossa alma é um misto de gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque tu suportaste todas as dores e morreste em nosso lugar. Gratidão é a palavra nessa noite. Gratidão para com o homem de dores. O homem de dores, que sofreu todas as dores possíveis para nos livrar de todas as dores também inimagináveis que nos aguardava a eternidade. Que possamos nessa noite, ao comer do pão e ao beber do cálice, louvar e adorar a Deus e agradecer a Jesus. Jesus, muito obrigado, porque sofreste e suportaste as dores, e por causa das tuas dores, das tuas chagas, das tuas enfermidades, nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós fomos sarados. Por causa da tua angústia nós temos paz. Aleluia. Tudo que ele sofreu de ruim, resultou em coisas boas para a gente. Então, louvemos e adoremos a ele mais uma vez nessa noite. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.